Bom, a gente conhece a história, eu já tenho falado isso desde que nós começamos essa série de mensagens. No dia 31 de outubro, por coincidência, dia do meu aniversário, né? Só que alguns anos antes, em 1517, Martinho Lutero ele tem aquela atitude de enviar as suas 95 teses. E a gente conhece essa história, a partir daquelas 95 teses, ele começa a questionar a igreja oficial, né? A igreja que era a dona do pedaço naquela época. E ele, apesar de monge da igreja católica, ele se levantou a partir do momento que ele começou lendo as escrituras, coisa que não era muito bem aceita naquela época entre os católicos, porque o católico ele não tinha o direito da livre interpretação naquele tempo, né? Então ele tinha que passar pelo pessoal que fazia a leitura e que fazia a interpretação dos textos, mas Martinho Lutero começou a ler as Escrituras e foi ali que ele começou a perceber que tinha alguns dogmas da instituição que eram diferentes daquilo que a Bíblia ensinava. E qualquer um que lê e lembrar das coisas, principalmente que se faziam ali, a gente vai perceber isso com muita clareza. Então, a reforma protestante, ela teve a sua importância porque ela teve a possibilidade de trazer à luz a centralidade bíblica de volta à igreja, que havia se perdido no decorrer do tempo, né? E graças a Deus, graças a homens como ele, como seus antecessores também, e aqueles que vieram depois dele, que movimentaram, e puderam então trazer essa reflexão positiva que nos dá a visão clara daquilo que nós podemos entender a respeito das coisas de Deus. E essas doutrinas, então, elas se popularizaram e elas acabaram ficando muito popularizadas, principalmente sendo conhecidas como os cinco solas da Reforma Protestante, que é a base de todas aquelas teses, né? Então, em todas aquelas teses, no desdobramento de cada uma delas, no entendimento de cada uma delas, foram criadas bases que, então, em cima dessas bases se construía a dogmática cristã, que é a mesma que nós acompanhamos hoje, muito embora nós não sejamos reformados. Uma hora dessa a gente vai falar sobre isso, né? A diferença de uma igreja de teologia de missão e de uma igreja reformada, de uma igreja chamada evangélica e de uma igreja chamada protestante. A gente um dia vai chegar para poder entender isso, mas eu não vou entrar nesse assunto agora, porque senão isso vai dar pano para a manga e a gente não vai conseguir costurar o casaco ainda hoje, né? E eu quero concluir isso hoje em nome de Jesus. Essas cinco solas, ou esses cinco solas, né? Eles são a base das Escrituras, sola Escritura, que vai falar somente a Bíblia, solos Christus, que nós falamos há 2 semanas, somente Cristo, sola Gratia, que nós já falamos também, que é só a graça, falamos a semana passada, e hoje nós vamos falar sobre sola fide, que é só a fé. Na outra semana, eu espero ainda esse ano terminar com as 2 que faltam, que é sola Escritura, nós já temos falado bastante sobre isso, e sola Deo Glória, somente glória a Deus. Primeiro eu quero colocar que essa abordagem que nós vamos fazer hoje não é abordagem teológica profunda, nós vamos mais rasos. Por quê? Porque eu vou falar a base da teologia reformada do sola fide, mas eu quero aproveitar esse momento e entrar na questão da fé numa perspectiva mais prática, nossa, inclusive utilizando o texto que a Júlia, que a Julinha, ela leu para nós hoje, que é o texto de Hebreus, capítulo 11, é o texto que a gente vai utilizar. Mas dentro do contexto da reforma protestante, somente a fé se referia a algumas questões que são específicas
ao campo da salvação do homem, ao campo da sua redenção, ao campo da justiça do homem. E ali, então, a partir das perspectivas, dos descobrimentos, né, da palavra revelada, Martinho Lutero, chegou-se, dentro do contexto da reforma, a algumas questões que são importantes, que nós queremos pontuar, até porque não há necessidade de discuti-las, já que elas são básicas da nossa fé. A primeira, a reafirmação de que a justificação é somente pela graça. Nós conversamos isso a semana passada. E essa graça, ela se movimenta por intermédio da fé. Só e somente só por causa de Cristo. Então, a fé é que movimenta a graça que nos salva. E alguém vai falar, então depende de mim, depende de minha fé? Não, porque a fé, na realidade, não é nossa. É dom de Deus, né? Ele nos deu a fé. Como todas as coisas que nós temos, que são representativas na vida espiritual. Segunda coisa, a convicção de que na justificação, a retidão de Cristo é imputada como o único meio possível de satisfazer a perfeita vontade de Deus. Então não tem outro meio. Nós precisamos entender que a justificação, ela nos mostra que ela só é possível por conta da retidão de Cristo. E essa retidão é que é imputada a nós. E essa retidão é a única coisa que pode satisfazer a justiça de Deus, porque o salário do pecado é a morte. Todos pecaram. E daí por diante, não há um justo sequer, a gente conhece isso. E aí vem Jesus, e Jesus, então, ele vive uma vida ilibada, uma vida sem pecados, uma vida dentro do padrão de Deus, e nos justifica como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Terceira coisa que a Sola Fide vem nos dizer também é a negação de que a justificação se baseie em qualquer, preste atenção na palavra, qualquer mérito humano. Não há nenhum mérito em nós que possa ser achado pelo qual nós possamos requerer a justiça de Deus sobre a nossa vida. Então é só fé e mais nada, só fé em Cristo. Nem nós, nem instituição alguma, nem igreja alguma, ninguém na terra é possível de nos garantir essa justificação que nos é garantida na pessoa de Jesus Cristo, pela graça de Jesus Cristo, e que é movimentada pela fé que Deus nos deu no nosso coração. E isso é importante, porque naquele tempo, infelizmente também nos nossos dias ainda acontece, dizia-se que a igreja era mais importante do que qualquer outro movimento dentro da salvação. Esses dias eu encontrei um vídeo no YouTube em que a pessoa falava lá, um líder de uma outra instituição, aí falava que o grande problema dos evangélicos era justamente esse, que ele pegava a Bíblia e colocava a Bíblia acima da igreja, que esse é o nosso problema, que na realidade o que Deus ensina é que a igreja precisava estar acima da Bíblia. Isso é uma doutrina espúria, mentirosa, herética, que não merece o mínimo crédito, e eu lamento muito que alguém que se autodenomine cristão vá a uma rede social para falar uma besteira dessa natureza. E infelizmente é assim. A gente já ouviu, e eu já ouvi muito isso, que fora de tal instituição não há salvação. E a gente sabe que não é verdade. Para você ser salvo, você não precisa ser membro da Igreja Batista. Para você ser salvo, você não precisa ser reformado. Para você ser salvo, você não precisa ser pentecostal, você não precisa ser católico. Para você ser salvo, você precisa da graça de Jesus Cristo sobre a sua vida. Só e somente só. Outra coisa também que o Sola Fide diz é a certeza de que Jesus cumpriu perfeitamente a lei. Algumas pessoas dizem que ele não cumpriu a lei, até se referindo a alguns fatores da lei cerimonial, né? E Jesus, de fato, ele não cumpriu algumas leis cerimoniais porque elas não dizem respeito a isso.
mas ele cumpriu a lei na interpretação correta. Quem poderia interpretar melhor a lei do que o Deus que criou todas as coisas? E Jesus é o Deus que criou todas as coisas. Quem é que tem competência para discutir com Jesus Cristo e falar, só me desculpa, mas aí o senhor não cumpriu a lei, né? É uma pena. Na realidade, ele fez uma interpretação correta. Ele fez uma interpretação correta e muitas pessoas que o questionam é porque não atentaram ainda para a questão da Bíblia como sendo a palavra de Deus, para a questão da fé como sendo a ferramenta que nos movimenta e o convencimento do Espírito Santo no nosso coração. E concluindo, o conhecimento de que para apropriar-se dessa oferta de reconciliação com Deus, basta reconhecer. E alguém vai dizer assim, mas isso não é uma ação humana? Não, não é uma ação humana. Basta reconhecer. É como quando eu vou dar um presente. Vamos supor que eu vou dar um presente para alguém aqui. Eu escolho o presente, eu compro o presente, eu embrulho o presente, boto fitinha no presente, levo o presente para entregar para essa pessoa. E a pessoa não quer um presente. Eu que fiz tudo, ela não fez nada. Você entendeu? Ela pode receber ou não, mas ela não fez nada, mesmo recebendo o presente. Mas ela recebeu porque estava ali. Quem é que não quer receber presente? Se você quiser dar presente para mim, pode dar qualquer um que eu aceito. Eu gosto de ganhar presente, né? E eu sei que você gosta também. Então é isso, e a gente precisa entender isso. Não existiria muito mais para falar do Sola Fide do que isso, que é a base, e todo mundo aqui é crente maduro, pessoas nos assistem agora, eu sei até de alguns reformados que me acompanham, alguns amigos meus, né? Deus abençoe, dê paz, e a base é essa. Agora, eu quero aproveitar este tempo que nós estamos aqui falando sobre Sola Fide e fazer uma abordagem dentro da temática fé. Dentro da temática fé, né? E, para tanto, eu quero usar o capítulo 11 do livro de Hebreus para que possamos crescer um pouquinho mais no conhecimento da palavra de Deus. Porque nós vamos perceber, no capítulo 11 do livro de Hebreus, uma verdadeira perspectiva bíblica a respeito da fé. É ali no livro de Hebreus que nós somos orientados e não poderíamos ser orientados em um melhor lugar. Infelizmente, hoje, nos dias de hoje, a fé tem sido anunciada de uma forma equivocada. Muitas pessoas estão anunciando a fé como se fosse uma chave que destrava qualquer porta, como se fosse um amuleto infalível para uma série de conquistas e realizações na vida do homem. Muitos líderes e até pastores nos nossos dias, eles trabalham como se as suas igrejas fossem as únicas ou as mais importantes na manipulação da fé, como se Deus se deixasse manipular. E isso cria até uma disputa entre eles, né? Quando a gente vê as igrejas neopentecostais históricas, eu não vou fazer menção do nome de nenhuma delas, mas todas elas têm a mesma nascente. E é engraçado que foi assim, as igrejas fortes neopentecostais, uma nasceu aqui, daqui nasceu outra que se tornou forte, daqui nasceu outra que se tornou forte, daqui nasceu outra que se tornou forte. E engraçado que é tudo parente, é cunhado de um, é primo de outro, é irmão de outro, tudo parente. E aí gera-se aquela confusão, gera-se aquela, digamos assim, disputa, para ver qual é a igreja que oferta mais milagres. E isso é uma distorção. Isso é uma distorção daquilo que é fé do ponto de vista bíblico. A fé não é um cartão de crédito para a gente poder ter acesso a benefícios, nem tampouco é uma lâmpada de Aladim, a qual você manipula e recebe o que você quer o tempo todo. Essas coisas não acontecem assim. Mas, infelizmente, o mundo hoje, e eu sou pastor, eu lido com muita gente, os irmãos também, o mundo hoje se deixa levar por isso. Às vezes eu converso com pessoas que não estão acostumadas a estar nas nossas igrejas,
E eu fico assim, com tristeza no coração, de ver a forma como essas pessoas interpretam essas questões, de ver a forma como essas pessoas interpretam essas questões no sentido de que a sua igreja é mais poderosa, porque ali tem o irmão, tem o pastor que tem a oração de poder. E o pior não é isso, porque, por outro lado, existem aqueles que não alcançam os objetivos, né? Que nem todo mundo alcança o que vai buscar nessas igrejas. É por isso que elas têm uma rotatividade muito grande. Se você levantar o hall de membros de uma igreja, se bem que elas nem têm hall de membros, né? Mas se você levantar a frequência de uma igreja dessa hoje e levantar daqui 3 anos, você vai ver que praticamente ela renovou toda. Porque algumas pessoas não alcançam o que querem, os líderes dizem que é por falta de fé da pessoa, e a pessoa vai buscar em outro supermercado. Eles nunca perdem, né? Eles sempre têm uma desculpa, e isso que acontece. E nessa noite eu quero falar um pouco sobre fé, mas eu quero falar sobre a fé genuína, né? Aproveitando esse argumento do solo fide que nós estamos falando hoje, e nos remetendo toda a igreja, você que nos assiste, à questão da fé como sim, a verdadeira e única e mais poderosa ferramenta que atua a fim de alcançarmos a graça de Deus, mas alcançar a graça de Deus segundo a vontade de Deus. Isso faz toda a diferença. Não é segundo a minha própria vontade. Não que eu não tenha o direito de ter minhas vontades, claro que eu tenho. Mas o que prevalece na vida do cristão é a vontade de Deus. Nós precisamos entender isso. Então nós vamos lá, nós vamos dar uma olhada na carta de Hebreus, especificamente no capítulo de número 11. Bom, em termos de contexto, para a gente poder entender o livro de Hebreus, nós precisamos compreender que ele foi escrito para os hebreus, né? E principalmente para os cristãos judeus da diáspora, aquelas pessoas que viviam fora da Palestina na última metade do século I, num tempo em que os cristãos eram duramente perseguidos. Eles eram muito perseguidos sob o comando de Nero, que foi um perseguidor ferrenho da igreja e que levou muitos cristãos à morte, e morte dramática. Eles morriam muito. Soma-se a isso que toda aquela perseguição, além de toda a perseguição que a igreja já sofria, naquele momento a igreja era massacrada por seitas que vinham de todos os lados, heresias de todo mundo. Porque o que acontece? Cada um queria construir a sua própria teologia. E aí então aí começam a surgir os hereges, começam a surgir aquelas pessoas que ensinavam, eram falsos mestres e ensinavam coisas que acabavam provocando mais confusão na igreja cristã do que qualquer outra coisa. Algumas ainda eram ameaçadas pela apostasia. Algumas pessoas saíam. Algumas pessoas acabavam por não ter uma conversão genuína, se afastando. Porque quando a pessoa tem uma conversão genuína, ela pode até apostatar da igreja local, mas não apostata de Deus. Mas o que acontecia ali era que pessoas começavam a ir nessas comunidades cristãs, que eram poucas, estavam crescendo, né, estavam em ebulição, mas por conta das heresias começavam a se dividir, e alguns então preferiam nem ir. E é desse contexto que o autor de Hebreus, a gente não sabe quem é o autor de Hebreus, fala àquele povo. E o seu objetivo maior era mostrar a superioridade do sacerdócio de Cristo sobre a questão da lei, que até então dominava o mundo religioso e o povo hebreu naquele contexto. Então, o livro de Hebreus, você vai achar muitas exortações e encorajamentos a respeito da verdadeira fé. E o autor, então, ele vai falar sobre isso, e é exatamente no capítulo 11 que ele aprofunda a questão. Um capítulo em que ele aprofunda a questão para trazer uma reflexão inteligente. Então, ele começa a desdobrar diante dos olhos dos seus
leitores histórias conhecidas de grandes homens e mulheres que viveram na antiguidade e que eram lembrados por todo mundo. Quem nunca havia ouvido falar de Elias, de Moisés, né, de Sara, de Isaac, de Jacó? Então, ele começa a construir uma verdadeira galeria de heróis da fé. E o que o escritor de Hebreus está fazendo ali é preparando o cenário para, a partir dessa galeria de heróis da fé, demonstrar às pessoas os resultados, os desdobramentos e todas as outras questões pertinentes à fé. E aí, então, ele dá um foco a partir do capítulo 11, e ele já começa no primeiro versículo do capítulo 11, já dando uma sacudida na turma. Ele fala assim: a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos, né? O escritor, ele traz uma reflexão sobre homens e mulheres que viveram no início da história da humanidade, mencionando nesse contexto personagens como Abel, como Enoque, como Noé, e segue por essa estrada, né? Entrando nos caminhos patriarcais, onde ele lembra Abraão, Sara, Isaac, Jacó, e continua falando, trazendo a reflexão, personagens como Moisés, que, de forma geral, foram, sim, grandes heróis da história de Israel e eram respeitados e não deixaram de ser respeitados, mesmo com a transição, quando a igreja começa a ganhar espaço sobre a lei, né? E as sinagogas começam a dar espaço às igrejas. Em certo momento, lá no versículo 32, o autor da Epístola de Hebreus admite que até faltaria tempo se ele fosse falar de todos os heróis, das pessoas que foram referenciais no Antigo Testamento. Então ele passa a citar alguns, ele dá uma pincelada em alguns personagens para que ele possa ensinar algumas lições para aquele povo. Até aqui tudo bem? O legal é que ele não estava ensinando somente os crentes daquela época, os crentes judeus convertidos. Ele está ensinando a nós também. Tudo aquilo que ficou registrado na Epístola de Hebreus, na Carta aos Hebreus, ela serve para nos dar crescimento, para nos ensinar algumas lições preciosas. E eu quero, então, nesta noite, aproveitando o tempo que me resta, passar rápido, já foi 30 minutos já, misericórdia. Né? E até aqui foi só a introdução, né? Então, eu quero rapidamente ver algumas questões que são importantes, que vão nos ensinar algumas lições. O ruim é isso, eu gosto muito de falar, irmãos, e quando eu começo a falar, aí eu vou lembrando uma coisa, vou lembrando outra, vou caminhando, vou andando, vou ampliando. Às vezes o que eu tenho aqui é só um esqueleto, mas aí a gente vai ampliando, e aí vai embora. Alguns não tem problema, outros acham que é ruim, mas a gente tem até as 9, né? Então está tudo certo. Vamos, que vai dar tudo certo. Em primeiro lugar, nós vamos aprender no livro de Hebreus que a fé nos revela os planos de Deus e nos dá certeza de suas promessas. Preste atenção. A fé, no livro de Hebreus, ela nos ensina os planos de Deus e nos dá certeza das suas promessas. Na pequena frase do versículo 1, o escritor, ele nos mostra que somente com os olhos da fé nós podemos, de fato, enxergar o futuro. Não tem outro jeito, irmãos. Nós não usamos bola de cristal. Nós não jogamos tarô. Não jogamos búzio. Não fazemos adivinhação. Então, entenda que essa frase é a certeza daquilo que esperamos, não é um tipo de convite para projetarmos uma série de aspirações e de certezas que nós iremos realizar. Mas, pelo contrário, é por meio da fé que nós vamos ter a certeza das coisas que esperamos, e as coisas que esperamos não são aquelas coisas de benefício pessoal, mas as promessas de Deus.
Isso faz toda a diferença. Faz toda a diferença. Eu não estou esperando ficar rico, né? Ninguém está esperando ter um carro novo, uma casa nova, ficar curado de uma doença qualquer, seja ela qual for. Mas a nossa esperança que nos é dita, que nos é apresentada aqui no livro de Hebreus, ela diz respeito às promessas de Deus. Nós temos esperança. A Bíblia tem milhares de promessas de Deus. E a fé é a certeza daquelas coisas que não vemos, dentro das promessas de Deus, mas que nós esperamos. Por que nós esperamos? Porque nós cremos. Porque nós acreditamos nisso. É através da fé que nós teremos a prova das coisas que nós não podemos ver. Eu não posso enxergar o céu hoje, a não ser esse céu azul que a gente vê aqui, mas o céu do Senhor a gente não enxerga, mas eu sei que ele existe. Eu não posso enxergar o trono de Deus, mas eu sei que Deus está sentado no trono, de repente uma figura, mas que demonstra a majestade de Deus. E é pela fé que eu acredito nessas coisas, é pela fé que eu tenho provas disso. É por isso que quando um cientista, um acadêmico, vem até nós e pede para a gente poder demonstrar cientificamente algumas coisas na Bíblia, a gente sempre fala, o teólogo sempre fala, meu filho, com todo respeito, eu não tenho que te mostrar nada, né? Porque eu vivo pela fé. E a fé é algo que eu não vejo, mas que eu sei que existe. E isso é importante para mim, né? Ela não é um mecanismo de ação como se fosse uma lâmpada do gênio de Aladim, não sei quantos viram o filme, que nos dá a todos a realização dos nossos pedidos. Através da fé, o que nós vamos fazer é alimentar no nosso coração, na nossa vida, as promessas que Deus nos deu. As promessas que Deus nos fez. Aí a gente vai lá no versículo 3, e lá nós vemos que a fé é para nós entendermos as obras e os propósitos de Deus. Nenhum homem, nenhum de nós aqui esteve presente quando Deus criou o universo, né? Em um diálogo com Jó, o próprio Deus pergunta, onde é que você estava quando eu estava fazendo todas as coisas, né? Quando Deus criou todas as coisas, ele não precisou de um homem como conselheiro. Então, nenhum de nós tem o direito de querer questionar, nenhum de nós tem o conhecimento para dizer que cientificamente ou de forma experimental nós podemos provar qualquer coisa a respeito das coisas de Deus, mas nós temos algo que é muito maior do que isso, que é a fé, que nos permite perceber os planos elevados e sublimes de Deus. Amém, irmãos? Isso é coisa bonita. E só a fé é quem pode fazer isso. Em segundo lugar, nós vamos aprender com Hebreus que somente pela fé nós podemos nos aproximar de Deus. Não tem outro jeito, irmãos. Se você quer ter uma relação profunda com Deus, você precisa de fé. Versículo 6, nós encontramos uma verdade gloriosa e ao mesmo tempo terrível. Ela é terrível, ela diz assim, sem fé é impossível, não há possibilidade de agradar a Deus. Ainda que no mesmo versículo aprendemos que a fé é obrigatória para nos aproximarmos de Deus, nós vamos saber que sem ela nós nunca poderemos chegar perto dele. Não importa o quanto sejamos capazes, não importa o quanto sejamos bondosos, não importa o quanto sejamos religiosos. Infelizmente, a religiosidade, ao contrário do que deveria ser, ela mais afasta as pessoas de Deus do que aproxima as pessoas de Deus. Porque quando a nossa religião, presta atenção nisso, quando a nossa religião nos afasta dos homens, ela está nos afastando de Deus. Porque o nosso relacionamento com Deus se manifesta também no nosso relacionamento com os homens. E a religião, ela cria barreiras, ela cria guerras, ela cria coisas muito terríveis. E se você buscar a história da humanidade, você vai ver que a maioria dos grandes conflitos foram todos gerados por conta da religiosidade. E não é só de católico, de
de evangélico também, né? De cristãos. As cruzadas que o digam, né? Matando em nome de Cristo. Aí o cara ia com a cruz na frente e os outros vinham com a espada cortando o pescoço de todo mundo. Religião, religiosidade. Não importa o nosso intelecto, nem o tamanho do reconhecimento das obras que possamos realizar. Não adianta. Você pode ser o cara que mais realiza, o cara que é tido como o bam em qualquer área da vida. Isso não vai resolver, porque se não tiver fé, não iremos para lugar algum em questões espirituais. Eu posso me destacar politicamente, eu posso me destacar socialmente, eu posso me destacar institucionalmente, mas em questões espirituais não vou, e nem você pode ir para lugar nenhum, se não for a fé. Nada do que fizermos, preste atenção no que eu vou falar agora, absolutamente nada do que fizermos de nós mesmos poderá agradar a Deus se não tivermos fé. É exatamente sobre isso que Paulo fala aos Romanos, no capítulo 14, no versículo 13, quando ele afirma que tudo que não provém de fé é o quê? Pecado. Tudo que não provém de fé é? Isso é forte, irmãos. E a gente às vezes não entende isso, às vezes a gente não entende isso. A verdadeira fé, ela produz frutos dignos de arrependimento. Isso que Paulo está dizendo. Bons frutos que se traduzem em obras que agradam a Deus. E eu só posso fazer bons frutos se eu tiver fé. Quer dizer, do que diz respeito a buscar a Deus. Tem pessoas que fazem fé, fazem boas obras, mas com outros objetivos. Só que aí não tem sentido, é o que Tiago mesmo fala, né? Quando o Tiago fala a esse respeito, ele diz que fé sem obra é morta. Fé sem obra não tem sentido. Se você tem fé, obviamente você vai ter obra. Você já viu uma jaqueira da figo? Alguém já viu uma jaqueira da figo? Alguém já viu uma laranjeira da banana? Da mesma forma, se nós não produzirmos bons frutos, nós estamos fora do princípio, fora do propósito de alguém. Se alguém diz que tem tal fé, mas não possui tais frutos, certamente essa fé que possui é uma fé falsificada, é o famoso fake. Tem fake news na vida religiosa, e muito fake news. Uma fé nominal, uma fé histórica, uma fé tradicionalista, uma fé religiosa na sua essência, muitas vezes, quando ela tem essas características, ela é farisaica e ela é hipócrita, ela é morta em si mesma e para Deus não tem valor algum. É por isso que nós precisamos prestar atenção. Sem fé genuína, sem fé verdadeira, não tem como agradar a Deus. Não tem como viver uma vida com Deus, porque essa fé não tem valor aos olhos de Deus. Terceira coisa que aprendemos. Em Hebreus, é que a fé sempre nos fará agir numa direção, para a glória de Deus. A fé sempre nos fará agir nessa direção, para a glória de Deus e para a vontade de Deus, para vivermos a vontade de Deus. Entre os versículos 8 e 29 do texto de Hebreus, capítulo 11, nós temos muitos exemplos de patriarcas e do próprio Moisés, obviamente. Mas eles, sem exceção, todos eles, agiram sempre conforme a vontade de Deus. Eles erravam, eles patinavam às vezes, eles derrapavam às vezes, sim, sem dúvida, como nós. Às vezes nós erramos, somos pecadores. Às vezes nós patinamos na nossa caminhada, às vezes nós derrapamos. Porém, perseguiam sempre os objetivos de Deus. Eu vou dizer para os irmãos uma coisa. Eu sou pecador. Eu sou o maior pecador de todos, até porque não tem ninguém na minha altura aqui. Eu sou o maior pecador de todos nessa igreja. Mas eu persigo os objetivos de Deus.
com todos os meus defeitos. Essa deve ser a nossa perspectiva. Temos dificuldade, o grande problema é que alguns têm dificuldade e aí então fazem o quê? Eu não vou mais caminhar com isso. Aí ficam naquela visão daquela vitimização, né? A pessoa fica se vitimizando como se, eu não presto, eu não valho nada, eu já tentei resolver isso. Continue buscando, continue perseguindo os objetivos de Deus. E isso é uma articulação positiva da fé. Eu faço isso porque, mesmo sabendo que sou pecador, eu sei que pela fé, Deus me dá vida e vida em abundância. Eu sei que pela fé, o sangue de Jesus Cristo me purifica de todos os pecados. Eu sei que pela fé, eu vou buscar e receber os melhores resultados que Deus tem para a minha vida. Esses homens e mulheres, eles eram impulsionados por uma fé que os levava a desafiar qualquer raciocínio lógico. Não dá para entender. Não existia raciocínio lógico que pudesse questionar a fé que aquelas pessoas tinham. Abraão, por exemplo, ele alcançou de Deus o nascimento do seu filho Isaque, não é isso? Ele alcançou o nascimento do seu filho Isaque por quem havia esperado com muita fé por 25 anos. Ele já era velho quando Isaque nasceu. Porém, a fé de Abraão não foi mais evidente na espera do seu filho Isaque. Sabia disso? A fé mais evidente de Abraão não foi quando Isaque nasceu, mas quando Abraão foi desafiado e aceitou o desafio de entregar o filho da promessa que Deus havia lhe dado em holocausto. Ali é que ele demonstrou fé de verdade. Foi ali. Imagina, o camarada ficou 25 anos esperando. Deus dá o filho e quando o filho ainda está na adolescência, Deus falou, agora eu quero ele para mim. Vai lá, faz um altar, bota a lenha, deita o moleque, mete a faca e mete fogo. Ele foi. A sua fé não estava apenas na obediência que ele demonstrou quando ele foi, mas também em considerar que para Deus nada era impossível. E ele vai dizer então, lá em Hebreus capítulo 11, versículo 19, que Abraão tinha fé, e se Deus quisesse, Isaque ressuscitaria, mesmo que morresse. Isso é fé, irmãos. Acreditar nas promessas de Deus. Ele não ia matar Isaque para ganhar mais meia dúzia de filhos, ou para ganhar mais dinheiro, ou para ficar famoso. Ele só queria viver a vontade de Deus. Ele só queria seguir na vontade, na direção da vontade de Deus. Nós pensamos também em Moisés. Considere Moisés agora, que também é citado nesse contexto. Para ele seria muito mais confortável continuar onde ele estava, né? Ele era príncipe, ele tinha do bom e do melhor, tinha uma vida boa, tinha tudo o que precisava, era prestigiado, era respeitado, mas ele preferiu, por causa da fé, ser maltratado junto com o povo de Deus, que era escravo daquele povo. Isso é fé, irmão. É fé de que ele iria alcançar as promessas de Deus, mesmo que naquela circunstância ele estivesse vivendo situações complexas. Irmãos, que bom se a gente puder entender isso todo dia. Que bom se a gente puder entender que, muitas vezes, quando nós abrimos mão dos nossos prazeres e agimos segundo a fé, nós estamos seguindo na direção de Deus e que nós vamos alcançar, e pela fé nós acreditamos isso, as promessas de Deus. É isso que nós precisamos entender. No verso 26, vemos que a fé gera em nós uma esperança que é mais importante do que qualquer outra coisa, por mais valiosa que essa outra coisa possa ser. A esperança é mais valiosa do que tudo. Moisés trocou o conforto, trocou os tesouros para sofrer a vergonha, segundo a direção de Deus. Essa palavra, irmãos, traz conforto ao nosso coração. Nós também sabemos que mesmo que perdermos tudo por amor de Cristo, isso não significa
que a nossa fé esteja desfalecendo, de forma alguma. Isso significa que a nossa fé está mais viva do que nunca, nos conduzindo para o galardão que está preparado para nós, que é muito maior do que todas as coisas que nós possamos perder nessa nossa caminhada. Eu posso ouvir um glória a Deus? Porque é verdade, irmãos. É a mais pura verdade. Eu aprendo isso ali no livro de Hebreus também, e claro, em todo o contexto neotestamentário. Em quarto lugar, nós vamos aprender no livro de Hebreus que a fé nos faz vencedores de grandes e difíceis batalhas, e que através dela nós possamos alcançar, sim, milagres sobrenaturais, mas não milagres que contemplem o nosso próprio desejo pessoal, mas a vontade de Deus. A diferença está aí. As igrejas lá fora creem em milagres, nós cremos em milagres, sim ou não? Sim. A diferença é que lá fora, algumas igrejas, lá fora que eu também estou sendo muito arrogante, prepotente, algumas igrejas, né? Algumas igrejas, elas dizem que a pessoa vai ter milagres que possam beneficiar a si mesmo. Nós não, nós cremos que os milagres que forem manifestados na nossa vida, eles serão manifestados segundo a vontade de Deus, não para a glória de pastor A, de pastor B, de ministro, de apóstolo, de missionário, de seja lá quem for, mas para a glória do nosso Deus e de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador eterno. No verso 30, nós vemos que a fé nos faz triunfar no meio de grandes batalhas e lutas. A partir do verso 30 a gente vê isso. Aí então ele começa a falar, foi pela fé que as muralhas de Jericó vieram ao chão. Você já parou para ler aquele texto de Josué e as muralhas de Jericó? Que coisa tremenda, né? Que coisa tremenda. Quem que ia acreditar que aquele negócio ia dar certo? Um guerreiro tinha que ter muita fé, né, Renato? Para poder seguir naquela direção. Pela fé também nós vemos Raabe, uma prostituta, uma improvável, nós falamos muito sobre improváveis, produzir boas obras. Era uma prostituta, uma mulher de má fama, produziu boas obras, e ela se transformou então em uma das ancestrais do próprio Jesus Cristo. Caramba, meu irmão, isso não é brincadeira não. Isso não é brincadeira não, isso é sério. Isso é muito sério. Pela fé também nós vemos nas Escrituras que juízes, reis no mundo antigo subjugavam grandes inimigos muito mais poderosos do que eles, porque eram abençoados pelas promessas de Deus em sua vida. Eles encaravam gigantes, eles encaravam muitos gigantes e venciam todos. E foi por ela também, pela fé, que homens como Sansão, como Daniel, como Davi, venceram os momentos mais dramáticos de suas vidas, superando toda a adversidade, bem como Sadraque, Mesaque e Abednego, que nós conhecemos tão bem a história, né? Que sobreviveram ao fogo por serem fiéis a Deus na Babilônia de Nabucodonosor. Pela fé, pela fé. Pode ir, meu filho, fogo não vai te queimar. Pode ir, querido, o leão não vai te comer. Vai que esse gigante, esse cara é grande, mas uma pedrinha é suficiente para você botar ele no chão. Isso é fé. Sabe por que essas coisas aconteceram? Não foi para dar moral para Davi, nem para Daniel, nem para Sadraque, nem para Mesaque, nem para Abednego, nem para Sansão. Foi porque estava tudo no propósito de Deus, que eles passariam por aqueles eventos e seriam vitoriosos, a fim de que os eventos de Deus pudessem se desdobrar na vida. E pela fé também nós vemos as mulheres, né? Nós vemos mulheres que puderam receber seus mortos ressuscitados. Glória a Deus. Pela fé. Pela fé. Muitas outras questões poderiam ser abordadas aqui. Mas a gente não tem tempo para isso, né? Já é 8h30. A gente não tem tempo para isso, mas nos faz pensar
sobre a questão da fé. Em penúltimo lugar, já caminhando para o final, nós não podemos nos esquecer que muitas vezes, presta atenção nisso, irmãos, muita gente lá fora, quando fala de fé, não fala nisso, porque esse é um tema indigesto. Esse é um tema indigesto. Mas muitas vezes a fé pode nos levar ao sofrimento. Precisamos considerar isso. Se por um lado a fé nos faz vencer batalhas e até mesmo alcançar milagres da parte de Deus, ela também pode nos levar a sofrimentos intensos. E se eu tenho fé, eu estou pronto para poder encarar qualquer coisa, seja até mesmo a própria morte. Nós precisamos entender isso. Esse é o lado da fé que muitos desses pregadores que eu citei aí não gostam de falar, porque isso vai afastar as pessoas da sua igreja, né? Muitos deles não falam da aflição, eles não falam das coisas que poderia causar sofrimento intenso. É fácil pregar. Por exemplo, que Moisés tocou no mar e ele se abriu. Isso é fácil, né? Pensam, Moisés tocou no mar e ele se abriu. É fácil pregar que Elias orou e o fogo caiu. Mas não é tão fácil pregar que a mesma fé que os conduziu a essas realizações também fizeram com que Moisés rejeitasse todo o tesouro e o status que ele tinha no Egito para viver andando no deserto por 40 anos. E que Elias fosse perseguido pela terrível Jezabel. Então, uma parte da história se conta e se enaltece, a outra parte se despreza. Entre os versículos 35 e 38, por exemplo, o escritor ele vai citar vários exemplos de situações como essa. Então você percebe que o escritor de Hebreus ele não está destacando só aquela fé que traz os benefícios, as benesses, mas que traz as lutas também. Ele diz que pela fé, alguns foram apedrejados, perseguidos, torturados, provados, maltratados, açoitados, escarnecidos, presos, andaram errantes pelos desertos, em montes e covas. E aí? Por que a gente não ouve isso hoje? Porque isso não é um discurso que traga resultados para aqueles que pregam. Muitos até morreram, muitos mesmo, por causa da fé. Muitos. A Bíblia vai nos ensinar isso, que muitas daquelas pessoas trocaram a própria vida pela esperança, pela fé que tinham de uma futura ressurreição, de viver para sempre com Deus. Ele cita um exemplo específico de alguém que foi, cerrado no meio. Você já pensou o que é isso, irmão? Alguém já cortou o dedo aqui? Doeu? Imagina uma serra com você vivo ali, serrando você no meio. Não é daquela serra elétrica, não, quando você vê, você já morreu, não. É, comendo a carne aos poucos ali. Alguns dizem que se você tiver fé, não terá uma vida sem problemas. É exatamente o contrário. E eu acredito nisso. Quando você tem fé, os problemas se levantam, o diabo se movimenta. Mas segundo o escritor de Hebreus, foi também por ser a causadora dos seus maiores problemas nessa vida terrena. A fé nos leva a sofrimentos, mas nos mantém firmes nos momentos das grandes dificuldades. Está vivendo uma dificuldade? Primeiro, não murmure. Isso pode acontecer. Pastor, mas eu não aguento mais. Às vezes isso acontece. Já aconteceu comigo. De eu querer desistir de tudo. Já aconteceu. Nos meus 34 anos de fé cristã, já aconteceu comigo mais de uma vez. Mas aí, quando eu olho para o alvo e prossigo para o alvo, eu descubro que mesmo no meio das grandes dificuldades,
mesmo no meio do grande sofrimento, sempre há esperança. Olha aqui para mim, você também que está em casa. No meio do sofrimento há esperança, porque Deus é fiel. E por último, quero lembrar, com base no texto, que a fé verdadeira sempre nos manterá firmes. Glória a Deus. A fé verdadeira sempre nos manterá firmes. Dos versos 39 e 40, o autor de Hebreus nos mostra que mesmo quando todos esses exemplos de fé do Antigo Testamento, aquelas pessoas não conseguiram ver a concretização das promessas, isso significa que, embora aquelas pessoas vivessem pela fé, elas não puderam presenciar a realização da maior de todas as promessas. Você sabe qual foi a maior de todas as promessas para aquele povo do Velho Testamento? A vinda do Messias, a vinda de Cristo, a vinda de Cristo, e para nós é a volta de Cristo. Mesmo que nós não tenhamos, mesmo que nós não possamos ver, essa fé que nós temos vai nos manter firme, mesmo quando toda a humanidade estiver dizendo assim: deixa de ser alienado, deixa de ser burro. Nós vivemos num tempo pós-moderno, esse negócio de fé da Idade Média, isso é medieval, isso é arcaico. Aqui não, João, aqui não. A minha fé está alicerçada no Senhor. E é nele que eu vou caminhar por toda a minha vida. Juntamente com os crentes da nova aliança. E com os homens e mulheres de todas as épocas, seremos, por fim, aperfeiçoados em Cristo Jesus. É a fé que nos une em um só corpo, tanto dos santos do Antigo Testamento, quanto àqueles da nova aliança, nos quais nós nos enquadramos. Os crentes da antiga aliança viveram pela fé, na promessa daquilo que haveria de vir. Nós, os crentes da nova aliança, vivemos pela fé, já no cumprimento dessa promessa, porque Jesus já veio e voltará. Por isso nós devemos esperar, porque Ele vem. Mesmo que tarde ainda, eu não sei quando. Pode ser que a gente nem termine esse culto aqui hoje. Pode ser que o ano que vem, daqui 10 anos, daqui 100 anos, daqui 1000 anos, eu não sei, nem me importa. O que importa é ter a convicção que Ele vem nos buscar e que Ele vai nos resgatar. Entretanto, ainda que isso não ocorra na nossa geração, ainda que nós não estejamos vivos quando Ele voltar, pela fé, nós continuaremos sabendo que Ele vem nos buscar. Vai te carregar no colo, Lua. Vai te carregar no colo, Francisvaldo. Você também, Ita. Você, Julita. Eu, cada um de nós, Marilene, João, cada um de nós, vamos ser carregados no colo. A nossa fé precisa permanecer firme, mesmo quando não conseguimos enxergar a realização das coisas que nós esperamos. Feche os seus olhos, irmãos.